Mateus 9, nós vamos ler a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isso. Misericórdia eu quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar os justos, e sim os pecadores. Glória a Deus por isso. Um dia nós estávamos distantes do Senhor, e aqui estamos nós hoje. Justamente por causa disso, Ele não veio resgatar os justos, mas sim os pecadores. O tema da mensagem de hoje, queridos, é achados pelo Mestre. E nós vamos ver, né, na história do chamado de Mateus, algumas coisas que vai falar de missões, de como nós devemos ser missionários, mas eu creio que Deus também vai falar ao nosso coração, tratando algumas coisas de forma pessoal. Então, eu queria começar fazendo 3 perguntas para os amados, e se vocês puderem participar, vai ser legal. Quem aqui já foi ferido por atos ou palavras, alguma vez na vida? Quem aqui já se sentiu odiado ou excluído por aqueles próximos a você? Quem aqui já se sentiu perdido, mesmo pertencendo a um grupo? A maioria. E qual é o sentimento, gente, quando a gente passa por situações assim? Dói, né? Demais. Dor da rejeição é uma dor que ninguém deveria sentir. Mateus viveu todas essas sensações, todos esses sentimentos durante a vida dele até encontrar com o Mestre. Por quê? Mateus era publicano, como a maioria de nós sabemos. Os publicanos eram subcontratados dos romanos para cobrar impostos, né, nas províncias a qual eles residiam. Então existiam os publicanos em Roma, que também faziam o mesmo trabalho, e nos países o qual eles conquistavam, eles contratavam pessoas que queriam ser publicanos também para poder fazer esse serviço. Obviamente que essas pessoas eram tidas como traidores do seu próprio povo. Como assim? Você mora aqui e está cobrando imposto para o inimigo? Que negócio é esse? Você está louco? Então essas pessoas eram extremamente odiadas pela sua população, pelo seu próprio povo. Por isso Mateus era tão odiado e excluído. E o primeiro ponto da nossa mensagem é: o Senhor nota quem às vezes nós ignoramos. E aqui nós vamos falar de missões mesmo. Por quê? Quando a gente olha para o versículo 9, a gente viu que Jesus olhou para Mateus de uma forma diferente. E nós, como cristãos, precisamos aprender a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Por que eu estou falando isso? Todos nós temos uma coisinha chamada viés. Todo mundo aqui sabe o que é viés? Já ouviu falar? Se não, não tem problema. O viés no dicionário é uma tendência a agirmos de uma determinada maneira, observando algumas características, propriedades ou atributos sobre algo ou alguém, que nos levam a criar uma opinião antecipada sem conhecimento ou análise. Se for para simplificar, um viés é um pré-julgamento que a gente tem a respeito de alguém só com base naquilo que nós estamos vendo. Na roupa, no estilo, no jeito que fala, no jeito que anda. Isso é um viés. Recentemente eu tive o privilégio de participar de uma conferência e nós fomos ali muito impactados. Esse foi o primeiro ponto que a palestrante trouxe para nós, o viés. Ela colocou 3 fotos, assim no telão, de 3 pessoas distintas e pediu para nós identificarmos essas pessoas e dizermos o que a gente imaginava, qual era a profissão dessas pessoas, né? E qual era a ocupação. Ou melhor, a profissão e o que a gente achava dessa pessoa, idade. E aí eu lembro que na minha anotação eu coloquei que a primeira era uma mulher, o segundo era um asiático e o terceiro era um senhor. E aí eu lembro que eu coloquei a primeira, olhando assim, parecia ser alguém que trabalhava de doméstico. O segundo rapaz tinha cara de engenheiro. E o senhor estava com um capzinho assim, parecendo militar. Eu falei: esse cara aí é aposentado.
soldado do exército, né? E aí, depois que todo mundo deu, né, as suas respostas, ela deu muita risada mesmo, e falou assim: vocês sabem o que essas 3 pessoas têm em comum? Aí passa o próximo slide. Eram os mais procurados do FBI. E aí ela começou a falar: essa moça aqui, o que vocês acharam que ela era? Aí o meu, pensei que ela era doméstica. Assaltante de banco. Tem 62 anos. Esse daqui, vocês acharam que ele era o quê? Médico? Eu coloquei engenheiro. Esse daqui rouba a propriedade intelectual das empresas para vender no país dele. E esse daqui, vocês acharam que ele era o quê? Vocês deram uma figura de autoridade para ele? Talvez exército, alguém assim renomado? Esse daqui matou a família inteira. Isso é viés. E aí ela acabou com a nossa vida. Ela falou: vocês deram autoridades para essas pessoas. Vocês olharam ela e pensaram que pela forma que elas se apresentam, elas são alguém decente. E o viés é exatamente isso. Quando a gente olha para o viés, aliás, quando nós olhamos somente pela perspectiva do viés, a gente só consegue ver aquilo que nossos olhos veem. Mas Jesus, ele consegue olhar para nós e ver além do viés. Quando ele olhou para Mateus, ele viu Mateus além do viés, além do publicano odiado, excluído, que a sociedade rotulava. Então, nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com o potencial que elas podem atingir se nós olharmos como Jesus. Então, meus queridos, vamos aprender com o mestre nessa noite. E aí fica a pergunta: e quando a gente se depara com alguém com um viés que a gente julga ser negativo? De manhã eu dei um exemplo, vou usar o mesmo exemplo. Quando você está parando lá no semáforo e você vê uma pessoa ali meio suja, com uma roupa meio esquisita, andando mensinho, né? Você é daquele que fecha o vidro assim rapidinho, daquele que olha para frente e nem olha para o lado assim, ou daquele que olha feio para ver assim: ah, se eu olhar feio vai intimidar, não vai chegar perto de mim, né? Os 3 pastores me falam. Pois bem, mesmo essa pessoa, independente se ela for mal intencionada ou não, ela tem uma história. Deus tem para a vida dela também um propósito. E nós, como servos de Deus, precisamos aprender a olhar para ela com amor. Porque quando a gente olha para a pessoa com viés negativo, a gente provavelmente vai fazer 2 coisas. Ou nós vamos ignorar essa pessoa, né, e tratá-la com hostilidade, ou a gente vai fazer indiferença dela. E quando nós tratamos uma pessoa assim, nós estamos anulando aquela pessoa. É como se aquela pessoa não tivesse valor algum. Mas não é assim que Deus quer que nós hajamos nessa terra. Nós precisamos dar bom testemunho. Como mesmo que Jesus falou que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos, alguém lembra? É pelo amor. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos se vocês amarem. Então, um olhar, nós demonstramos amor. Um olhar às vezes fala mais que 1000 palavras. Então, nós precisamos rever, talvez, a maneira como nós temos enxergado o nosso semelhante aí fora, as pessoas que passam por nós na rua. Nós precisamos rever esses conceitos dentro de cada um. Mateus, Davi, Amós e Maria Madalena são nomes conhecidos para nós. Mateus é o publicano ao qual estamos falando nessa noite. Davi era aquele que foi pastor de ovelhas e foi o maior rei de Israel. Amós era pastor de bois, foi chamado por Deus para ser profeta em meio a um tempo que Israel precisava de confrontos, onde a moralidade ali tinha... O povo estava fazendo tudo de qualquer jeito, adorando a Deus de qualquer jeito, pensando que estava bom. Oferecendo as coisas para Deus, pensando que estava bom de qualquer jeito. E ele, pasme vocês, é muito interessante, Amós, ele não veio de uma linhagem sacerdotal, e muito menos entrou numa escola de profeta. Mesmo assim, o Senhor o chamou para ser profeta sobre a nação naquele período. Maria Madalena foi aquela que era tida como louca, a qual o Senhor expulsou 7 espíritos malignos dela. E Maria Madalena também é aquela que fez a adoração extravagante, aquela que se prostrou aos pés de Jesus na casa do fariseu, chorou, enxugou as suas lágrimas com seus cabelos, lavou os pés do mestre com as suas lágrimas. Sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Todas eram pessoas comuns, com propósitos extraordinários
Mas o que elas tinham mesmo em comum é que todas eram desprezadas pelos homens. Ninguém dava valor para eles. Ninguém. Mas o lindo é que Jesus notou cada uma delas. Assim como Ele nota eu e você aqui nessa noite. Talvez você esteja vivendo um pouco disso que a gente comentou até então. Mas o próximo tópico da nossa mensagem é exatamente esse, que Jesus te vê nessa noite. Ele te vê. Lê comigo de novo o verso 9. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Por muito tempo, muitos anos, eu li essa passagem e algo me intrigava. Eu falei, mas como? O que será que aconteceu? Qual foi a motivação de Mateus para simplesmente ouvir segue-me e ele sair e seguir Jesus? E essa semana o Senhor me revelou o porquê. E é o que nós vamos compartilhar nessa noite. E é por isso que a gente estuda a palavra de Deus, porque quando a gente estuda, a gente se aprofunda, a gente descobre coisas maravilhosas. Essa palavra, esse verbo, saindo, viu aqui no texto, no original, é diferente do significado de ver no português. O ver no português é captar através da visão a imagem de algo ou alguém. Se você procurar no dicionário, é essa definição que vai ter de ver. Mas aqui no grego, a definição de ver é alguém que é notado. É notar, atentar, reparar em, descobrir. É diferente, né? Aqui, por exemplo, eu estou vendo todos vocês. Mas eu me atento, eu noto a partir do momento que eu fixo o meu olhar. Aqui no Edinho, na Laís, no Mateus. Isso é notar. Foi isso que Jesus fez com Mateus. Muitas pessoas passavam por ele diariamente, né? Mas quantas pessoas realmente notavam Mateus? Além de xingar ele. Mateus estava cansado de ser humilhado, de ser maltratado, de ser hostilizado pelo seu próprio povo. Um povo que ele ansiava por ter comunhão, mas não podia. Ele não podia ter comunhão com o povo por conta da escolha que ele havia feito. E eu fiquei pensando, Senhor, mas é muito lindo isso, né? O Senhor notou o Mateus. E aí ele falou, quando uma pessoa é muito excluída, é muito desprezada, qual é o maior anseio dessa pessoa? Ser notada. Eu já fui assim. E por ser assim, essa pessoa extremamente excluída, essa pessoa que ninguém valorizava, eu tentava fazer de tudo para chamar a atenção. Sabe quando o nosso filho está lá em casa, fazendo bagunça, a gente está tão entretido, fazendo as atividades e resolvendo o problema, e o menino virando mortal, pirueta, subindo na parede, a gente, para com isso, pelo amor de Deus. Samuel é assim. Demorou de eu entender que quando ele fazia isso, tudo que ele queria é que eu notasse ele. Assim, o Senhor fala conosco nessa noite. Ele te viu nessa noite, meu querido. Você não está passando por isso sozinho. Ele tem observado todo o seu caminhar, toda a sua luta, todo o seu sofrer. E tudo aquilo que você achava que só você estava passando sozinho, Ele tem algo novo para a sua vida nessa noite. Mateus, ele era completamente ignorado, odiado e rejeitado pela sua comunidade. Pensa na pressão emocional que esse homem vivia todo dia. Ele acordava, né, vestia lá a sua roupinha de trabalho e saía para ir para a sua mesa de coletoria. Ele só queria ter uma boa vida, gente. Ele só aceitou ser publicano porque ele queria ter uma boa vida. E isso não é problema nenhum. O problema é a maneira como às vezes nós decidimos ter uma boa vida. Esse é o problema. Quando uma pessoa decidia se tornar publicana, ela tinha que abrir mão de algumas coisas, né? Primeiro, ela tinha que ter consciência que ela estaria se separando conscientemente de Deus, do povo e da pátria. Então, automaticamente, ao me tornar publicano, eu estou declarando que eu estou, vamos dizer assim, desertando da minha pátria. Estou me separando de Deus. Por quê? Porque o publicano, ele tinha contato com os romanos, e os romanos adoravam vários deuses, né? Era um povo pagão. E então, automaticamente, ao decidir se tornar publicano, para os líderes religiosos, aquele cara não serve. Aquele cara é impuro. Com aquele cara, eu não me associo, porque ele vai me fazer mal. Era assim que os publicanos eram vistos. E é por isso também
que eles eram comparados a pessoas imorais. Esse era o contexto que vivia Mateus. Outra coisa que ele fazia, que ele tinha consciência, ele cometeria conscientemente e continuamente pecados graves contra Deus, o povo e a pátria. Ele teria de suportar o desprezo de todas as pessoas decentes. Todo mundo que era um bom cidadão, que pagava seus impostos direitinho, que não matava, que não roubava nada, né, cuidava da sua vidinha ali. Ele teria que suportar o desprezo de todas essas pessoas. E ele seria castigado eternamente no inferno, segundo a concepção judaica. Esse era o cenário de Mateus. E aí fica a pergunta: quem suporta viver desse jeito a vida inteira? Eu não suportaria. Então, nesse contexto, Jesus aparece. E ele notou Mateus. Quando Jesus nota Mateus, era exatamente aquilo que ele precisava, que alguém notasse ele não como um publicano, mas como uma pessoa, como uma vida, como alguém que também estava ali querendo ter comunhão e não podia por conta da decisão que ele havia tomado. E talvez hoje você está aqui me ouvindo, tomou decisões que te levaram a um lugar hoje onde você se arrepende, de um lugar que você está hoje e talvez não consiga sair. Mateus, por muitas vezes ele se levantou e sentou nessa mesa de novo. Mas hoje Deus quer nos tirar dessa mesa de uma vez por todas, para que nós possamos segui-lo e cumprir o seu id. Glória a Deus. O próximo ponto é: o Senhor é Deus de segundas chances. Deus não abandona, não desampara ninguém. Tudo que nós precisamos é ter um coração quebrantado, arrependido. Deus não desampara, não abandona ninguém. Ele é Deus de segunda chance. O Salmo 103, verso 13 nos diz o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E glória a Deus por isso. Nesse mesmo salmo ele vai falar, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor sabe do que nós somos feitos. O Senhor sabe até onde nós suportamos a carga que está sobre nós. E é por isso que Ele não quer que nós enfrentemos tudo isso sozinhos. E é por isso que nessa noite Ele quer te tirar do lugar onde você está e te levar para algo novo, para viver algo novo junto dEle. Embora Mateus estivesse em uma posição que desonrava o seu povo, lhe causava ódio, Jesus lhe ofereceu uma chance de abandonar a sua antiga vida de corrupção, roubos, extorsões e segui-lo. E uma chance, uma mão estendida, era tudo o que ele precisava. Tudo o que Mateus precisava era que alguém estendesse a mão para ele, que alguém desse uma chance para ele provar que ele não era aquilo que as pessoas diziam somente. Mateus, ele era alguém diferenciado, mesmo sendo publicano. Ele falava no mínimo 2 idiomas para poder realizar o trabalho dele. E ele era uma pessoa muito inteligente para lidar com impostos. Jesus viu nesse moço um potencial gigantesco de alguém que poderia sair de trás dessa mesa e impactar o mundo através do Evangelho. E isso é comigo e com você nessa noite também, não é só com Mateus. O Senhor, ele consegue observar nós através dos nossos pecados. Quando ele olha para mim, ele não vê aquilo pelo qual eu sou rotulado. Ele consegue enxergar o que eu posso ser nas mãos dele. Com cada um aqui nessa noite. E é por isso que nós, como cristãos, precisamos aprender a ver as pessoas dessa forma. Ah, a pessoa está dessa forma hoje. Tá, mas o que essa pessoa pode se tornar nas mãos do Senhor? Né? Nós precisamos aprender a dar oportunidade para as pessoas. Todo mundo merece uma segunda chance. O Evangelho não se trata de perfeição, mas de constância, de perseverança, de arrependimento, de santificação. Tudo isso é um processo. Não é do dia para a noite. É quando eu desisto, no outro dia, andar mais um pouquinho, dar mais um passo de fé. Está difícil, estou cansado, está doendo. Eu ando mesmo assim. O Senhor está conosco, o Espírito Santo está aí conosco. Uma das palavras do Espírito Santo no grego é parácletos. Parácletos significa aquele que está aqui, ó, lado a lado, ombreado. Eu faço a minha parte e o Senhor faz a dele. Você não está só, querido. E se nessa noite você entrou aqui precisando de uma segunda chance, o Senhor te disse, você está recebendo. Se você entrou aqui precisando de uma mão para te puxar, o
O Senhor está aqui, ó, te dando essa chance. Aproveita ela. Mateus aproveitou essa chance. Ele falou, cansei dessa vida de ficar atrás da mesa sendo hostilizado, eu cansei. Quando o Senhor apareceu, notou ele, estendeu a mão e falou, é claro que eu vou. Ele nem pensou duas vezes, ele simplesmente foi. Glória a Deus por isso. Mateus viu no Mestre a esperança de uma nova vida. Ele viu nos olhos de amor que nunca conheceu, e aí ficou fácil seguir e levantar. E é assim quando Jesus olha para mim e para você. Quando o Senhor olha para nós com aqueles olhos como chama de fogo, aqueles olhos que deixam a gente desnudado, e você fala, não tenho como esconder nada. E a gente fica com medo às vezes, fala, Jesus está vendo tudo. Ele fala, estou vendo tudo sim, mas eu te amo. Você pensou que eu ia te castigar? Meu filho, eu quero que você viva comigo. Eu quero que você faça a minha obra. Ah, mas eu fiz isso, mas eu fui aquilo. Você não é definido pelo seu passado. Você é definido por aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Se você responder ao chamado do Senhor nessa noite, meu querido, Ele vai te levar em lugares que você jamais imaginou. Fazer coisas que você jamais imaginou. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. Tudo que nós precisamos é dar lugar, como o nosso pastor fala. É abrir o coração. É dizer, Senhor, eis-me aqui. É só isso que a gente precisa fazer nessa noite. Ele não te rejeita. Não te rejeita. E quando por Ele nós somos achados, Ele jamais nos descarta. Porque o seu propósito é nos resgatar, transformar e fazer com que descubramos nele quem fomos chamados para ser. Tudo que a gente precisa fazer é levantar da nossa mesa hoje e seguir o Mestre. O próximo tópico é que nós somos curados para curar e anunciar o reino. E aí você pode estar se perguntando, é bênção, mas o que isso tem a ver com missões? Eu já te falo. Nós não somos capazes de curar, de tratar alguém, se nós não formos primeiro curados. Existe uma frase que diz o seguinte, se nós não formos curados daquilo que nos feriu, nós vamos sangrar em cima de pessoas que não nos cortaram. Pensa no machado ferido, um machado com a lâmina quebrada. Quando ele golpear a madeira, o que vai acontecer com aquela madeira? Vai machucar a madeira. Vai ser um corte preciso. Vai deixar a madeira defeituosa. Da mesma forma somos nós. Se nós não estivermos curados e querermos interferir no processo de cura do outro, a gente só vai atrapalhar, mais do que ajudar. E por isso nós precisamos ser curados. E o Senhor sabia disso. Ele sabia todos os traumas que Mateus havia passado até aquele momento. E aí ele teve 3 anos para andar com o Senhor, para ser curado, para ser transformado, para ser capacitado, para ir pregar o Evangelho. E é por isso que o processo de cura é importante para nós aqui nessa noite. E é por isso que nós somos curados para curar. Glória a Deus. Aquele que ficava atrás da mesa, oprimido e desprezado por todos, agora recebeu uma história nova, recebeu um propósito. Ele se tornou um arauto do rei para pregar o Evangelho ao seu próprio povo, aqueles que os hostilizaram, aqueles que o oprimiam, aqueles que não davam nada para ele. É para esse povo que Jesus chamou Mateus para pregar. O Evangelho de Mateus é o único que foi escrito para os judeus. E ele apresenta Jesus para os judeus como um rei. É muito interessante isso. Charles Spurgeon tem uma frase que é o seguinte: evangelismo é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Lê comigo o verso 10 aqui, por favor. Aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores viram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Glória a Deus. Mateus, queridos, a partir do momento que ele foi chamado, que ele viu a esperança nos olhos de Jesus, rapidinho ele quis compartilhar com os amigos dele que eram igual a ele. Pessoas que também eram desprezadas, pelas quais ninguém dava valor. E ele deu um banquete na sua casa para falar: gente, vem conhecer quem me salvou. Ó, esse homem aqui me deu uma nova vida, esse homem aqui me deu um propósito. Agora eu não vou ser mais publicano ladrão. Não, agora ele vai me ensinar
a ajudar as pessoas com o evangelho que me salvou. Nós precisamos compartilhar como Mateus. Esses grupos de comunhão que nós temos aqui é exatamente para isso. É compartilhar o pão com o próximo. Nós recebemos o pão hoje, nós precisamos compartilhar o pão com o próximo também. Isso é evangelismo. Isso é missão. Seu primeiro ato após ser convocado foi levar outros pecadores até aquele que o libertou da sua mesa e lhe deu esperança. Mateus, ele foi um cara assim fantástico. E ele é tido na história que ele foi um dos missionários que difundiu o evangelho em parte da África. A Etiópia conhece Mateus. Tem igrejas fundadas lá que foram evangelizadas, fundadas por Mateus. Então, olha só que coisa, né? O publicano que ficava atrás da mesa, sendo apedrejado, pregou o evangelho e ajudou a transformar vidas de pessoas na África. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite, se nós decidirmos sair da nossa mesinha hoje. É isso. Glória a Deus. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das suas coisas do que o seu princípio. Às vezes nós achamos que já está bom, do jeito que está, o nível que a gente chegou. Mas o Senhor diz que o melhor está no fim. Não no começo, não durante, mas no fim. Para a gente concluir, o Senhor nos ensina, então, através de Mateus, que não importa a maneira a qual nós somos chamados hoje, a maneira como nós somos rotulados pelos nossos, a maneira como nós somos tratados pela nossa sociedade, a maneira como às vezes nós somos vistos pelo nosso vizinho, não importa. O que importa é que Ele nos valoriza, Ele nos vê, Ele nos dá uma segunda chance, e Ele quer nos curar para que nós possamos ser instrumento de cura lá fora também. Amém, queridos? Glória a Deus. O Mestre hoje te chama pelo nome e diz: segue-me. Qual resposta você vai dar a Ele? Concluo com essa frase. E eu gostaria de perguntar: há alguém aqui em nosso meio que sentiu que o Senhor falou ao seu coração e gostaria de entregar sua vida para Jesus? Alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e hoje gostaria de fazê-lo nessa noite? Há alguém aqui em nosso meio? Amém. Então eu faço uma segunda pergunta. Há alguém aqui hoje que após ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor, quer sair da sua mesa e segui-lo para viver o extraordinário dele na sua vida? Há alguém? Se sim, por favor, venha ao altar, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças por essa noite tão sublime, por essa rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. A tua palavra nos diz, Senhor, como é bom e suave que os irmãos estejam em comunhão. Nós sabemos que sozinhos, Pai, nós somos fracos, sozinhos somos alvos fáceis para o inimigo nos derrubar. Mas nós sabemos que em comunhão, que juntos somos mais fortes, Pai. E nessa noite, eu quero te pedir para que o Senhor abençoe a vida dos seus filhos nessa noite. Que o Senhor possa estar quebrando, Senhor, cadeias, correntes que prendem os seus filhos, Senhor, no passado. E que tem impedido eles de avançar em rumo àquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo novo na minha e na vida de cada um aqui nessa noite. E que nessa noite, Senhor, nós possamos estar dispostos a romper com o passado, a romper com aquilo que tem nos prendido, com o que tem nos escravizado, com o que tem nos atrapalhado. Porque nós queremos sair daqui, Senhor, por aquela porta, para fazer a diferença, para levar o seu evangelho e cumprir o seu ID, Senhor. Nós não queremos mais viver da maneira a qual nós vivemos até então. Porque o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus de sobrenatural. O Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe, Senhor. Por isso, nessa noite, nós nos entregamos totalmente a Ti. E te pedimos, Senhor, faça em nós algo novo. Pai. Faça em nós algo novo e nos leve, Senhor, a sermos instrumentos na Tua presença. Andando diante do Senhor em amor, em obediência, e que nós possamos aprender a olhar as pessoas além das aparências, entendendo que essas pessoas ao nosso lado também têm um propósito escrito.
elas também têm algo da sua parte sobre a vida delas, e nós podemos ser instrumentos, Senhor, nas tuas mãos, para ajudá-las, para guiá-las no caminho do Senhor, Pai, o caminho da salvação, para que nós não cheguemos no céu sozinhos, Pai, mas que atrás de nós possamos olhar e ver uma multidão de pessoas, o qual nós fizemos parte, Pai, da sua salvação. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus.